A nível político, também temos aqui muito o que dizer em termos de integridade, não é? Não só a nível político, mas em vários setores da sociedade, mas a nível político, muito especificamente, estamos a viver uma situação de pré-campanha. O caso que deu origem a estas eleições antecipadas parte do Primeiro-Ministro. O que é que ele podia ter feito para evitar este cenário? Mais explicações? A nível político, a dificuldade que nós temos eu acho que a situação na política não vi coisas tão graves como vi no futebol, no desporto. Primeiro ponto. Portanto, devo dizer isso. E não sou o único. Há o antigo advogado-geral do processo Bosman no Tribunal de Justiça diz que ao longo de toda a sua carreira de magistratura nunca recebeu tantas pressões como naquele processo. Mas há um ponto em comum, que são duas atividades que, pela natureza e visibilidade pública, exigem uma confiança dos cidadãos na integridade de quem exerce aquelas funções superior a outro tipo de atividades. É por isso que se exigem níveis de transparência superiores ao que nós temos em muitas das nossas atividades privadas. É por isso que se exigem garantias de integridade superiores. É por isso que as exigências para quem exerce aquele tipo de funções devem ser mais fortes do que para pessoas que não têm aquele tipo de funções com aquele tipo de exposição pública, com aquele tipo de relevância, de relevância pública. Eu já tenho dito que em Portugal, nesta matéria, quer se peca por excesso, quer se peca por defeito. E isso resulta muito de uma ausência de critério. E o critério passa por distinguir níveis diferentes de responsabilidade. Pode existir responsabilidade criminal, mas pode não existir responsabilidade criminal e existir responsabilidade ética, ou pode nem sequer existir responsabilidade ética e existir responsabilidade política, por exemplo. São tudo coisas diferentes. Alguém ter decidido algo numa situação de conflito de interesses representa uma violação ética. Não existir prova disso, mas alguém recusar prestar informação que poderia trazer luz sobre se sim ou não essa pessoa teve numa situação de conflito de interesses, é mais um tema de responsabilidade política. É aquela pessoa não quer cumprir com certas obrigações de transparência que politicamente seriam exigíveis. Portanto, temos esses diferentes níveis de responsabilidade e é muito importante diferenciar entre eles. Mas as explicações que a Luís Montenegro deu relativamente à empresa, à Spin Viva, foram tardios, como alegou tanto o PS como o Chega, ou podiam ter evitado este cenário? Eu já me pronunciei sobre isso, não vou estar a reproduzir agora. Eu disse na altura que achava que o Primeiro-Ministro podia ter dado mais informações e mais rapidamente sobre a matéria, esclarecido melhor a matéria. Isto não é uma questão exclusiva do PSD, também temos agora o líder do PS envolvido num caso em que, de uma pré-investigação, chamemos-lhe assim, do DCAP relativamente a um caso que até o próprio DCAP do Porto já tinha arquivado numa primeira situação. Estamos a caminhar para uma imagem pública digamos assim, de candidatos a primeiro-ministros. É por isso que é muito importante nós sabermos distinguir os níveis de responsabilidade. Não há nada neste momento, nem num caso nem no outro da averiguação, que nos permita dizer que há um comportamento ilegal de um ou de outro. Aliás, é por isso que há uma mera averiguação com base em denúncias anónimas num caso e no outro. E eu acho que não sendo estritamente aquilo que resulta da lei, eu compreendo e acho positiva esta interpretação que o Ministério Público faz, criativa, devo dizer, mas eu acho que, eu costumo dizer, sendo jurista e tendo também tido funções de magistratura, mas na magistratura europeia, que há limites que a interpretação não permite ultrapassar, mas há outros que são possíveis. E dentro do que são possível, o intérprete da lei deve escolher a interpretação que mais se coaduna
com as finalidades da própria lei e, desde logo, com a garantia do Estado de Direito. Parece-me óbvio, e este é o primeiro ponto, que o Ministério Público fez uma avaliação de que se passou a entender, mal em Portugal, que a mera abertura do inquérito criava uma situação quase de insustentabilidade de exercício de funções públicas. E, portanto, passou a ser mais cauteloso do que era antes e do que provavelmente a lei portuguesa determina para a abertura do inquérito. A abertura do inquérito exige apenas notícia de um crime. Não exige que o Ministério Público já esteja convencido ou sequer tenha alguma suspeita forte que aquela pessoa cometeu crimes. Mas como se começou no espaço público a entender isso, então criou uma outra figura para investigar sem criar um ónus negativo sobre quem está a ser investigado. E, portanto, por um lado, isso parece-me positivo e parece-me que essa abordagem é ao contrário de outras pessoas, eu compreendo essa abordagem do Ministério Público e acho positiva, porque exclui para já, não quer dizer que não venha num caso ou noutro o Ministério Público a determinar de forma diferente, mas exclui para já, na realidade, diz apenas nós estamos a investigar porque nos fizeram estas denúncias, mas para já não temos nenhum indício de que as pessoas praticaram crimes, as pessoas em causa praticaram crimes. E, portanto, permite excluir para já, e devia-nos levar a excluir este tema do domínio da responsabilidade legal. Agora, depois há uma outra questão, que é, aliás, comum aos dois, que era o Dr. Luís Montenegro, que era o Dr. Pedro Nuno Santos, e que é uma questão interessante e que implica outro tipo, lá está, de responsabilidade, que é sobretudo responsabilidade do ponto de vista político. Um político tem ou não essa responsabilidade, que é quando os políticos, por exemplo, manifestam um certo estilo de vida, ou têm determinadas casas que são superiores àquilo que é a remuneração normal que um político tem, por exemplo. Eles devem explicar porque é que têm essas casas. O meu entendimento, e já escrevi isto no passado, é que sim. É que quem está em funções políticas, eu não estou agora em funções políticas, mas estou a construir uma casa, uma belíssima casa. Se eu voltasse a exercício de funções políticas, eu devia estar preparado e com normalidade a explicar e a dizer, olha, minha casa custou-me isto, foi isto que eu paguei e eu obtive o dinheiro para pagar esta casa destas e destas atividades profissionais que eu tive, onde tinhas estas remunerações. Acho perfeitamente normal que isso seja solicitado a um político e que um político responda a isso. Acho que isso é diferente de voyeurismo. Estar a dizer, aquele político, a casa tem não sei quantas casas de banho, ou tem aquela... Isso ninguém tem nada a saber com isso. As pessoas têm um direito a uma explicação por parte de um responsável público sobre porque é que ele conseguiu ter determinado património e de onde é que veio o dinheiro para ter esse património. Isso é diferente de voyeurismo sobre o estilo de vida que cada pessoa adota. Se tem esse estilo de vida, se consegue ter uma casa ótima, se obteve por via legal, com remuneração do seu trabalho, ainda bem que conseguiu isso e que tem esse estilo de vida. Portanto, são duas coisas diferentes. Acha que quando um deles for eleito, porque supõe-se que um deles vai ser eleito, seja Luís Montenegro, seja Pedro Nuno Santos, ficam legitimados por isso, por uma eleição, independentemente destes casos? Tem uma legitimidade democrática. Essa legitimidade democrática não implica que continue a existir um escrutínio permanente. A democracia não se esgota no ato eleitoral. A democracia confere uma legitimidade democrática a quem é eleito e um capital político, consoante se ganha com mais ou menos votos, o capital político que se tem é maior ou menor. Mas a democracia não é feita apenas do ato eleitoral. Continua a exigir um escrutínio permanente por parte da opinião pública, muitas vezes exercido via os mídia, os jornalistas. É importante que os jornalistas também façam bem esse escrutínio, lá está, que diferenciem entre os diferentes níveis de responsabilidade, que diferenciem entre aquilo, como para dar o exemplo da há bocado, entre aquilo que é uma pergunta legítima e um mero voyeurismo, mas esse escrutínio tem de continuar a existir. Agora, uma questão mesmo muito política e sem subterfúgios de ética e integridade. Em que condições é que pode haver um governo? Com alianças, sem alianças?
Eu acho que vai depender do quadro parlamentar que resultar das eleições. No caso do meu partido, como é sabido, eu sou das pessoas que há muito tempo, até bem antes do atual líder o defender, é contrário a qualquer acordo de governo com o Chega. E acho que se alguma coisa, quer o último ano demonstrou, quer até recentemente as posições do Chega em matéria de tarifas, por exemplo, defendendo tarifas, curiosamente mais próximos de partidos de extrema-esquerda do que dos partidos do centro, e incluindo da direita moderada. As posições do Chega nessa matéria só demonstram que não faz grande sentido, e seria difícil ter uma governação que fosse uma governação que resolvesse os problemas do país, que envolvesse o Chega. Portanto, para mim eu excluo isso. O resto depende do quadro parlamentar que resultar. E para quando um regresso à política, da sua parte? Não está minimamente previsto. A experiência acho como pouco, ministro foi... Não excluo, mas acho pouco provável que venha a ocorrer, mas também não excluo. Mas há uns tempos chegou-se a dizer que teria sido sondado para comissário europeu. Eu normalmente não respondo a essas perguntas, e portanto não me pronunciei sobre isso, porque quando abrimos esse precedente, a partir do momento, depois se não respondemos, as pessoas tiram ainda conclusão de que é verdade. Mas agora, como já passou algum tempo, abro exceção, não fui minimamente contatado nem sondado para ser comissário europeu. Até porque não seria, nestes casos, não seria muito justo com as pessoas que acabam sendo eleitas, porque parecem Claro, uma segunda escolha, não é? É óbvio. Mas posso-lhe garantir que neste caso, pelo menos por mim, não foi seguramente uma segunda escolha, porque eu não fui minimamente sondado para essa... Nem convidado, nem minimamente sondado para essas funções. Aqui há uma questão que tem a ver com os políticos já têm escrutínio. Existe uma instituição dentro da Assembleia da República que é suposto ver incompatibilidades e, digamos assim, há algumas questões que possam ser levantadas de forma a que um deputado possa ou não possa estar numa comissão e possa ou não discutir um assunto. Tem funcionado? Não, eu acho que nós temos de mudar de forma significativa. Como quando há pouco me perguntava sobre o que é que um próximo governo, um próprio Parlamento podia fazer em matéria de integridade de desporto, também acho que há muito para fazer em termos de redesenho dos nossos mecanismos de controle da integridade, prevenção de corrupção, prevenção de conflitos de interesse na política. Há tanto para fazer que às vezes é difícil saber por onde é que se começa, mas desde logo, como o Presidente da República e bem disse, garantindo uma maior independência dos organismos públicos que têm funções nessa matéria. Mas, por exemplo, e eu tenho defendido isto, porque é uma das questões que, entretanto, se tornou relevante nas últimas semanas, eu acho que a entidade de transparência e de registro de interesses devia não apenas o registro de interesses estar muito mais bem organizado, mas, para além disso, ter poderes de confirmar e validar aquele registro de interesses. Ou seja, quando alguém vai, não é apenas o que a pessoa declara, a entidade pode ir confirmar, junto às entidades fiscais, bancárias, e averiguar da exatidão daquele registro, mas, mas igualmente depois comunicar um conjunto de impedimentos com base naquele registro de interesses a quem for exercer funções públicas. Seja membros do governo, eu acharia também o mesmo para os parlamentares, sobretudo a partir do momento em que nós realmente no país não queremos pagar o trabalho parlamentar nem de forma a que daí possa resultar que as pessoas o façam em exclusividade. Nós devíamos ter uma política de impedimentos muito mais clara, por exemplo, nos deputados parlamentares. E essa entidade podia ter essa função, ou para ministros, dizer com base no vosso registro de interesses e dos vossos familiares diretos, estão impedidos de tomar decisão nesta e naquela matéria. Ou até chegar ao ponto de impor que alienassem certos bens do seu património ou que os colocassem debaixo de um blind trust. Portanto, sob gestão
independente e a pessoa não soubesse o que é que acontecia àqueles bens, e nada disto é original. Isto é prática em vários países e vários países desenvolvidos. Eu acho que não vejo nenhuma razão para o nosso país não poder ter esses instrumentos. Dessa forma, evitava-se, no mínimo, alguma promiscuidade de ter, por exemplo, deputados que estão a discutir uma lei que serve os seus interesses. Pode servir interesses de clientes deles ou da sua sociedade de advogados. Portanto, lá está. Este tipo de entidade e que colocasse certo tipo de impedimentos, pelo menos iria impedir que isso acontecesse. Não é? Uma das coisas que de certa forma me chocou nos últimos tempos foi ver, por exemplo, a quantidade de deputados e de governantes que têm atividade ligada a imobiliárias, quando estamos constantemente a tentar encontrar soluções para a habitação em Portugal, porque é um problema efetivo. Onde é que ficamos, não é? Sim, por exemplo, aí, se o tal organismo independente detectar que aquele membro do governo ou aqueles deputados podem ter influências naquelas políticas e que têm realmente interesses económicos relevantes, que sejam relevantes, se forem coisas insignificantes, pode não fazer sentido, mas se forem interesses económicos relevantes e que, portanto, criam. Isto não é um juízo, e é importante ter isso em conta, os conflitos de interesse não é um juízo moral sobre a pessoa. Não é a partir do pressuposto que as pessoas são desonestas, não é. É um juízo sobre aquilo que eu comecei por dizer logo no início, relativamente ao desporto e à política. A confiança que os cidadãos têm de ter nas decisões públicas que são tomadas. Para que os cidadãos tenham confiança nas decisões públicas que são tomadas, eles têm de confiar que aquelas pessoas não se encontram numa situação de conflito de interesses. De que não há um outro interesse que tenham material ou de outra natureza que possa de alguma forma influenciar a decisão ou a tomada de posição daqueles decisores públicos. E é por isso que eu acho que uma entidade como independente deveria poder impor os tais impedimentos, dizer se tem uma agência imobiliária, esta agência imobiliária está ativa, então não pode intervir na discussão desta lei, por exemplo, no Parlamento. Portanto, chegamos a uma fase em que também voltamos a colocar aqui a questão tal como no desporto. Utopicamente, é possível? Eu acho que é possível, seguramente. Nós nunca vamos ter alguém tem nenhum sempre sistema interesse perfeito. em alguma coisa. Alguém tem sempre... Não vamos ter nenhum sistema de prevenção de corrupção, de conflito de interesses, de garantia de integridade e ética que seja à prova de bala. Não vamos ter isso. Mas podemos ter o menos imperfeito, ou poder ambicionar ter o menos imperfeito do sistema. E seguramente que isso é muito melhor do que o que temos hoje. E acaba por ser também um filtro, porque se há pessoas que já se querem servir da política com esse fim, acabam por já não entrar. Obviamente que qualquer, não só ou também no desporto, se as pessoas sabem que vão para um exercício de uma atividade em que lhes vão estar sujeitos a um escrutínio reforçado, em que vão estar sujeitos a obrigação de transparência reforçadas, aqueles que querem ir fazer coisas que exigem opacidade ou que querem ir para aquela atividade para alimentar e beneficiar de conflitos de interesse, deixam de fazer. Portanto, isto é a priori um filtro que irá permitir que melhores pessoas entrem nestas atividades e que piores pessoas sejam afastadas ou sejam dissuadidos sequer de se envolver neste tipo de atividades. Okay. Obrigado. Obrigado.